prestar atenção. Antes de qualquer coisa, eu vou ler para vocês uma poesia que eu gosto muito. O nome dela é A Poesia é uma Pulga. A poesia é uma pulga, coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha. Faz zumbido de abelha, mexe, mexe, não se cansa. Nas palavras se balança, fala, fala, não se cala. A poesia é uma pulga, de pular não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Vamos lá. Os verbos são palavras que exprimem ação, estado, fenômenos meteorológicos e sempre em relação a determinado tempo. Ação. Vamos voltar então para a poesia da pulga. O que a pulga faz? Quais são as ações dela? Coça, chateia, entrou, saiu, faz, zumbido, mexe, cansa, balança, fala, cala, pula, tem, né? Agora, esses são os verbos que indicam ação, as coisas que ela faz. E o estado dela, como ela é? Ela é uma pulga. Então, aqui o verbo indica o estado dessa poesia. Ela está em estado de pulga, né? Muito bem. Aqui diz também que os verbos podem indicar fenômenos meteorológicos. Por exemplo, choveu, nevou, nevará, ventou, venta, ventará, né? Então, coisas relacionadas ao tempo, tá? Muito bem, vamos ver um pouco mais sobre os verbos. Olha aqui, vamos ver essa tirinha? O que faz essa personagem? Olha, saúda, né? Tirando o chapéu, pesquisa com a sua lupa, brinca de bola, brinca de cobra cega, vira cambalhota. São as ações, né? Agora vamos ver aqui nessa tirinha aqui. Vamos primeiro fazer a leitura dela. Você acha mesmo que o Charlie Brown é irrecuperável? Claro, ele é um fracasso completo. Não existe uma palavra suficiente ruim para definir o Charlie Brown. Sou infinito, já que não tinha, né? Então, nessa tira, o verbo ser é empregado 3 vezes para atribuir os atributos dele, o estado dele, o como ele é, o ser, né? Ele é irrecuperável, ele é um fracasso total, ele é infinito. Então, é quando o verbo indica o ser, o estar. Olha essa daqui. O indicador é mesmo um dedo fantástico. Disca telefone, vira as folhas dos livros, faz as pessoas ficarem quietas, aperta botões muito importantes. Você é um verdadeiro executivo, diz a Mafalda para seu dedo. A forma verbal é, o verbo ser, introduz os atributos para ele. Ele é fantástico, né? Um verdadeiro executivo. E as ações do dedo são: ele disca, ele vira as folhas, ele faz as pessoas ficarem quietas e ele aperta os botões muito importantes. Então, nessa tirinha temos a forma do verbo que diz o estado, o ser, e aqui as ações, né? O verbo pode aparecer em 3 modos diferentes. Olha lá. Esses modos expressam as intenções. Então, no modo indicativo, ele vai revelar coisas certas, certezas. Por exemplo, eu comprei um livro. Eu comprei mesmo um livro. É certo isso. É um fato. O subjuntivo é um modo de dúvida.
tem uma possibilidade. Por exemplo, eu compraria o livro se eu tivesse dinheiro, né? Então, é uma dúvida, mas há uma possibilidade. E no imperativo, é um modo de ordem. A gente usa o verbo dando ordem. Por exemplo, compre o livro já. Ou pode ser um pedido, né? Compre o livro para mim, por favor. Também está sendo usado no imperativo. Então, são os modos como a gente usa os verbos. Os verbos também mudam conforme o tempo em que eles são, vamos dizer, são feitos, né? Então, por exemplo, no pretérito, essa palavrinha pretérito é o mesmo que passado, tá? Olha só, esse é uma poesia. São 3 tempos aqui: o pretérito, o presente e o futuro. Vamos ler a poesia? No pretérito, eu não estudei, tu não te responsabilizaste, eles não investiram em educação. Presente, eu depredo, me drogo e agrito. Tu choras, eles não investem em educação. No futuro, eu sofrerei, tu sofrerás e eles se elegerão. É uma poesia bem política. Vocês estão vendo aqui? Ele fala de coisas que ele já fez. Estudei, investiram. Aqui coisas que estão no presente, que ele faz agora. Me drogo, agrido, choras, investem. E coisas do futuro que ainda vão acontecer. Sofrerei, sofrerás, elegerão. Então o verbo muda. Nós já vimos 2 formas dele mudar, conforme o modo que você quer dizer e conforme o tempo em que ele aconteceu. Olha aqui, a linha do tempo verbal. O verbo pode estar no presente, no passado ou no futuro. Os verbos, todos os verbos existentes na língua portuguesa, deixa eu vir para cá, pertencem a apenas 3 grandes grupos, que a gente chama de conjugações. São 3 conjugações. Na primeira conjugação, os verbos que terminam com ar. Por exemplo, amar, cantar. Na segunda conjugação, os verbos que terminam com er. Por exemplo, sofrer, correr. E na terceira conjugação, os verbos terminados em ir, como rir, partir. Todos os verbos que existem ou estão na primeira, ou na segunda, ou na terceira conjugação. Aí você pode dizer, não, professora, por exemplo, estou falando. Falando termina com do, mas falando faz parte do verbo falar. Portanto, termina com ar e faz parte da primeira conjugação. Então é isso, professora. Quando ele falou correste, correste faz parte da segunda conjugação, porque é do verbo correr, tá? Olha aqui. E também o verbo pode variar conforme a pessoa que pratica esse verbo. Existem 3 pessoas, mas que podem estar no singular ou no plural. A primeira pessoa é a que fala. Eu, no singular, nós no plural. A segunda pessoa é com quem se fala. Tu, vós. E a terceira pessoa é de quem se fala. Ele, ela, eles ou elas. Aqui na terceira pessoa também entra você e vocês, apesar de ser com quem se fala. A gente conjuga o verbo, quando a gente usa o pronome você, a gente conjuga o verbo na terceira pessoa. Muito bem. Vocês vão encontrar essa tirinha na apostila de vocês. Vamos ver o Garfield, as ações dele. Comer, dormir. Dormir, comer. Ai, eu queria ser um gato. E o Garfield pensou. Tudo bem, deixe o currículo que depois eu entro em contato.
Quais são as ações do Garfield que fizeram com que seu dono tivesse vontade de ser um gato? Comer, dormir, dormir, comer. São os verbos, né? Aqui, ó, eu queria ser um gato. Também é um verbo, só que aqui de ser, estado, né? O Jim Davis, o autor dessa tirinha, usou esses verbos aqui como um recurso para dar a impressão de que o gato só faz isso: comer, dormir, dormir, comer. Agora que nós já recordamos os verbos, você já pode ir lá na sua apostila e fazer a atividade, ok? Qualquer dúvida, me procure. Beijo e até mais.